assiste a live, para que você possa ficar bastante informado desse assunto interessante. Então, olha lá, apenas 7 versículos daqui de Lucas capítulo 2, versículo 1 em diante. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear, fazer um IBGE hoje nos nossos dias, um levantamento do tanto de pessoas que tinha nas províncias, para poderem ter ali um controle da população que estava sob o seu governo, tá certo? Um levantamento da população, um recenseamento. O primeiro recenseamento foi quando Quirino era governador da Síria. Verso 3. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Interessante, olha a leitura. Cada um ia recensear-se na sua própria cidade. Vamos supor que alguém nasceu aqui no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, mas ele está morando em São Paulo. Então ele saía de São Paulo, ele tinha que vir para o Mato Grosso do Sul e até Dourados, dar no cartório de registro, chegar ali, então ele tinha que se apresentar com o documento e ali, então, provar que ele estava vivo e ali com os documentos da família toda para poder depois isso ser emitido para o governador e eles ter um levantamento ali de todas as pessoas do império. Era exatamente isso, tá bom? Então funcionava assim. Então a coisa era desse jeito, todo mundo tinha que comparecer nas suas respectivas cidades de origem com os documentos dele e da família para poder então fazer esse levantamento na cidade, no cartório onde foram registrados. Versículo 4. José também subiu da Galileia, lá da cidade de Nazaré, aonde ele estava morando, né? Para a Judéia, para a cidade de Davi, chamada cidade de Belém. Cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. Verso 5, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, no verso 6, diz que estando eles ali na cidade de Davi, lá na cidade de Belém, aconteceu que completou os dias, os meses, o tempo de Maria dar à luz. Então, o verso 7 diz que ela ganhou, então o menino deu à luz a Jesus, que era o primogênito, o primeiro filho dela, com José. E aí ela enfaixou o menino, deitou ele numa manjedoura. Olha que detalhes interessantes. Ela enfaixou o menino, deitou ele numa manjedoura, né? Porque não havia lugar para ele na hospedaria. Então ela colocou ali numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. Então aqui nós temos aqui o esqueleto da mensagem de hoje. E vamos entender agora com profundidade sobre o nascimento de Jesus. Bom, eu gostaria de de conversar com você uma coisa. Você vai ficar em Lucas capítulo 2 e vamos entender um pouquinho. Eu preciso voltar um pouquinho. Toda vez que nós vamos falar sobre família, nós precisamos voltar na origem. Qualquer pessoa que for um dia falar sobre o nascimento, sobre uma família, sobre qualquer coisa a respeito sobre casamento e família, se ele não ir a Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 24, para poder entender a origem do homem, a origem da mulher, a origem do casamento e da família, qualquer tipo de ensinamento é um ensinamento de paraquedas, é um ensinamento pela metade. Quando no capítulo 19 contestaram Jesus sobre o divórcio, Jesus não falou sobre divórcio. Jesus não deu ali uma explicação, fez um sermão sobre o divórcio, ele não enfatizou nada sobre o divórcio, pelo contrário, ele foi direto a Gênesis capítulo 2, verso 24, e fez uma grande explanação sobre a origem da família e do casamento. Por que Jesus não falou sobre o divórcio? Por que não? Abraço, irmão Diomar, que Deus te abençoe e continue ligadinho com a gente, tá bom? Por que Jesus não falou sobre o divórcio? Grava essa frase que eu vou dizer para você. Olha bem aqui para os meus olhos. Deus não tem compromisso com divórcio,
Malaquias capítulo 2, 14 a 16, a Bíblia diz assim que o divórcio é um projeto do diabo, que nasceu no coração do diabo e que foi adotado pelos homens, mas o casamento e a família é um projeto que nasceu na mente e no coração de Deus. Então toda vez que for falar de divórcio, Deus vai falar em casamento. Toda vez que for falar sobre divórcio, é o último assunto que a Bíblia trata. Porque o primeiro assunto que a Bíblia trata com grandeza, com maestria, é a origem do casamento e da família. Porque a bênção de Deus, o reino de Deus é estabelecido sobre a família e está dentro da família. Por isso Deus não fala em divórcio. Malaquias capítulo 2, 14 a 16, a Bíblia diz que o casamento e a família é um projeto de Deus, mas o divórcio, a separação, é um projeto de pessoas de coração duro. Pessoas de coração duro, sem Deus, é um projeto que nasceu na mente e no coração do diabo, que é executado pelo ser humano. Tudo bem? E só para poder aliviar um pouquinho aqui esse assunto tão difícil, tão caloroso, Deus ama os divorciados, mas Deus odeia o divórcio. Eu vou repetir a frase para poder aliviar o nosso coração. Deus ama os divorciados. Tudo bem? Se nós estamos aí na condição de divorciado, Deus nos ama. Deus ama os divorciados, mas Deus odeia o divórcio. Porque o divórcio é uma chacina, é uma mortandade. O divórcio, ele arrebenta, ele destrói duas almas, ele acaba com família, com filho. Todo mundo perde, o céu perde. Não existe separação, divórcio sem dor. Não existe divórcio indolor. Rasga, é como duas folhas unidas, coladas com superbond, vai rasgando. Isso é o divórcio. Por isso que Deus odeia o divórcio. Então, quando contestaram Jesus, no capítulo 19, sobre o divórcio, ele não falou sobre divórcio. Ele foi direto a Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24, e falou sobre a beleza, a grandeza do casamento e da família. Ele falou assim, no princípio não foi assim, porque Deus o ama, o casamento e a família. E aqui, olha que interessante, qualquer pessoa, qualquer mestre, qualquer pastor, qualquer pessoa que for falar sobre casamento e família, e ele não começar com Gênesis capítulo 2, versos 24, de 18 a 24, sobre a formação do homem, a origem da mulher, sobre o casamento, a primeira instituição criada por Deus. Para que foi criada por Deus? Para ser instituído o reino de Deus dentro da família. O casamento é um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia de Deus, cheios do Espírito Santo, que se unem no matrimônio para a honra e glória de Deus, para implantar dentro do lar o reino de Deus. O que significa lar? Tenda, casa em hebraico. Significa lugar onde Deus se revela, onde a esposa e o esposo, eles estudam a palavra de Deus, eles oram junto com os filhos, e ali então eles estabelecem o reino de Deus, é um lugar onde Deus se revela. Isso é a origem da família. Um lar onde que não tem estudo da palavra de Deus, onde não tem oração, onde não tem ali os filhos juntos, onde não é implantado o reino de Deus, pode ser ali um lugar de um ajuntamento de pessoas, um acasalamento, porém não casamento, segundo o que diz as Escrituras Sagradas. Agora, é claro que Deus o pode tornar qualquer lugar, Deus o pode tornar um lugar feliz, um lugar do reino dele. E a maioria das pessoas que hoje se ajuntam em matrimônio não buscam a bênção de Deus para poder implantar o reino de Deus dentro do lar. Qual é o propósito de Deus, então, dentro do lar, dentro da família, dentro do casamento? Nós vimos ontem, Isaías capítulo 26, versículo 3, que o projeto de Deus é que nós implantamos dentro do nosso lar o propósito de Deus de estabelecer o reino de Deus dentro do nosso lar. Qualquer coisa fora disso, nós estamos fora do projeto de Deus. E aí, se nós estamos fora do projeto de Deus, como Deus pode realizar o grande sonho, o grande plano dele, de através do Espírito Santo, de nos engravidar, o nosso lar de Cristo Jesus?
e de nós darmos a luz a Jesus Cristo dentro do nosso lar e Jesus Cristo ser o reino estabelecido dentro do nosso lar. Impossível. Então eu quero dizer uma coisa para você aqui, esse estudo que eu estou fazendo, que nós estamos fazendo junto, do trono da glória à escuridão da cruz, estudando passo a passo sobre Cristo Jesus, eu quero dizer para você que é um resgate que nós estamos fazendo urgente, desesperado ou desesperador para todos os lares, todas as famílias que desejam viver feliz, que desejam ter um alvo, o reino do céu, que deseja viver o reino do céu aqui. Engravidar do Espírito Santo, gerar Jesus dentro do lar, dar a luz a Jesus Cristo, e para isso tem um alto preço. Porque hoje nós vimos a maioria das famílias que vivem sem o compromisso de Deus, e um lar onde não tem Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, pode haver qualquer coisa, pode haver abundância de todas as coisas, mas as pessoas não são felizes. As pessoas não são felizes. Porque a única fonte de felicidade, apesar das lutas, das labutas, do sofrimento, das tentações do diabo, das pegadas desse mundo malvado e maldito que nós vivemos, mas a única fonte de felicidade, de bênção, de alegria na nossa vida, dentro da nossa família, é quando nós nos achegamos à palavra de Deus, aceitando o propósito de Deus na nossa vida, se engravidando de Jesus através do Espírito Santo. Eu quero que você entenda muito bem essas frases que eu estou dizendo para você. Sim, é verdade. Eu estou falando isso de maneira espiritual. Se engravidando do Espírito Santo, qual Maria foi engravidada do Espírito Santo, gerando Jesus na nossa vida e dando luz a Cristo Jesus dentro do nosso lar, com dores de parto, porque isso não é fácil. E assim nós podemos ter um lar feliz. Nós precisamos, amados, resgatar Jesus para dentro do nosso lar. Mais de 90% das famílias, dos casamentos e das famílias vivem sem Jesus. Eu quero dizer uma coisa, eu vou repetir para você. Mais de 90% dos lares que são chamados hoje famílias, os casamentos, não tem Jesus dentro do lar. Até falam em Deus, mas não tem o reino de Deus implantado dentro do lar. Não tem Jesus, não deram luz a Jesus. Jesus não é o centro do reino dentro da família. E as pessoas vivem um verdadeiro purgatório. Sabe o que é purgatório? Ainda quando está no período do purgatório, essa é uma crença, uma crença inventada aí da Idade Média, que a pessoa fica purgando, já viu ali, né? Purgatório é quando... o purgatório ele é menos que o inferno um pouco, né? Depois do purgatório, o próximo passo é o inferno. Mas assim, é uma crença da Idade Média que inventaram. Mas eu vou explicar um pouquinho para você. As pessoas que não se... A família, o lar, onde que as pessoas não se engravidam do Espírito Santo, onde não geram Jesus e não estão dispostos a dar a luz a Jesus Cristo e estabelecer o reino de Deus, resgatar Jesus, estabelecer o reino de Deus dentro do lar, se essa família já não está vivendo um inferno, estão no mínimo vivendo um purgatório. O que é um purgatório? É onde as pessoas estão ali pagando os seus pecados. Essa é uma crença inventada na Idade Média. Não tem base bíblica isso. Eu estou apenas fazendo aqui uma ilustração, tá certo? Uma comparação para que você possa entender. Os lares aonde as pessoas não são engravidadas do Espírito Santo, onde que não dão a luz a Jesus Cristo, onde não geram Jesus, onde não é estabelecido o reino de Deus, onde o propósito não é exaltar e engrandecer a Deus dentro do lar. Esse, no mínimo, é um purgatório ou um inferno, esse lugar, menos lar. Um lugar que não é casamento, mas sim um acasalamento, onde duas pessoas não estão unidas para louvar e honrar a Deus, para revelar o projeto de Deus, mas aonde duas pessoas estão unidas por interesses próprios, por desejos próprios e assim por diante. Menos o projeto de Deus.
Então, por isso que eu disse para você, nós precisamos ir a Gênesis capítulo 2 para que nós possamos entender o que é uma família, o que é um casamento e uma família. E por isso, nós vimos que Maria se engravidou de Jesus. O Espírito Santo engravidou Maria de Jesus. E Maria falou para José que estava grávida do Espírito Santo depois de 3 meses. Eu aconselho você a assistir a live anterior para que você possa entender melhor isso daqui. José aceitou o propósito, porque um anjo disse para ele: José, verdadeiramente Maria está grávida do Espírito Santo. Veja bem, não teve toque de trombeta no casamento, não teve festa de 7 dias, não teve comemorações, porque Maria já estava grávida do 3º para o 4º mês. Então José, ele assumiu uma responsabilidade, ele estava pronto para poder vazar, para poder sumir. Porque veja bem, como que pode na cidade de Nazaré uma menina dizer que estava grávida do Espírito Santo? José era um homem de Deus, mas ele não era burro. Ele não ia cair nessa. E ele então foi para casa, ele não quis infamar Maria, ele não quis levar ela para os pais, dizer que ela tinha sido infiel para com ele não quis levar ela para o sacerdote, para expor diante da igreja e da sociedade, para passar por ali por uma investigação, por um ritual que tinha ali para comprovar a verdade ou mentira dela. Então ele não quis infamar ela, Mateus diz que ele não quis passar por isso. Então ele pensou, bom, ela está grávida, a barriga vai crescer, o filho vai nascer, meu não é, e aí então a sociedade vai saber quem realmente é, ela vai ter que abrir o jogo verdadeiramente. E José estava pronto para poder vazar da madrugada. Lá José era um carpinteiro, José era um viúvo, vai prestando atenção nos detalhes. Segundo a tradição, e com certeza, ele era um viúvo, ele tinha 6 filhos. José já era um homem de aproximadamente uns 40 anos de idade, um homem maduro, um homem de Deus, um homem justo, diz o livro da Bíblia, Mateus capítulo 2. Ele era um homem de Deus, um homem inteligente, e não era burro, ele não ia cair nessa história. Então ele foi para casa, meditou, ficou ali alguns dias analisando, e ele então bolou um plano: vou vazar fora. Disse para os filhos, as pessoas, para os amigos: estou indo, vou dar uma saída, vou ficar uns dias fora, na intenção de ficar um tempo fora até Maria realmente vir ali os 6, 7, 8 meses para poder a barriga ficar grande, não tinha como esconder, não tem como esconder a gravidez, então ia vir à tona realmente toda a verdade. Se Maria estava falando a verdade ou não, José, ia vazar fora, tá certo? Então, quando José tinha arrumado a mala dele, estava pronto de madrugada para poder cair fora, o anjo do Senhor, provavelmente Gabriel, apareceu e disse então para José: José, não temas em receber Maria como esposa. Vai lá, pega ela como esposa, assuma o compromisso, ela realmente está grávida do Espírito Santo, cuida dela, passou toda a receita. Que responsabilidade é essa, hein? Então, o que aconteceu? José, no outro dia, atendendo a ordem do anjo, José foi até a casa dos pais de Maria, conversou com os pais, tomou Maria como esposa, foi para a casa dele. Veja bem, não tem festa. Quando Deus vem para realizar o sonho dele na vida de algumas pessoas que estão dentro do propósito de Deus, Deus envia anjos. É maravilhoso falar com um anjo, sim ou não? É maravilhoso receber um projeto grandioso desse, sim ou não? Mas a responsabilidade de gerar Jesus é um privilégio, mas o preço é muito alto. Maria teve que abandonar os sonhos dela de casar de noivo, 7 dias de festa, o toque de trombeta, o sonho dela como mulher, como uma jovem, ela teve que abandonar para poder seguir
aceitar o sonho de Deus, para poder deixar Deus realizar o sonho da vida dela. Quando nós estamos dentro do propósito de Deus, nós temos que estar dispostos, queridos, a abandonar os nossos projetos, os nossos sonhos, para que Deus realize os sonhos dele na nossa vida. E José agora, ele vai assumir uma menina grávida, uma menina de 14 a 16 anos, grávida de 3 a 4 meses, que não tem explicação. Na sociedade de Nazaré, onde se vivia, era a cidade dos bêbados e das prostitutas. Imagina os amigos de José, a igreja que ele frequentava, o povo, a sociedade, o que diria para ele? Aliás, a família de José, os 6 filhos de José, nunca aceitaram, até na cruz do Calvário, eles nunca aceitaram que Maria tinha sido verdadeira e nunca tinham tratado Jesus como verdadeiramente filho de Deus. Onde que está escrito isso, professor Sidney? Marcos capítulo 3, verso 21. Nem os irmãos de José por parte, os irmãos de Jesus por parte de José, filho de José, nunca aceitaram Jesus. Imagina as pessoas. Esse é um assunto tremendo isso. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente ora, Jesus nasceu lá em Belém, aí rejeitaram Jesus e tal. É muito fácil falar isso. Difícil é você entrar no texto e você viver o contexto. Isso daqui que é difícil. Maria tem que aceitar um projeto desse, virgem, ficar grávida do Espírito Santo, uma história que ninguém vai acreditar, não tinha para quem contar. Ela foi para a casa de Zacarias e de Isabel, viveu lá 3 meses de glória, cheio do Espírito Santo, uma maravilha, depois de enfrentar a vida sozinha. Veio falar o que falou para o esposo, para José, ele não aceitou, ele vazou fora. O anjo intercedeu, José vem agora. Que homem corajoso é esse? José é o homem mais corajoso que eu já vi na minha vida, na Bíblia, esse é José. Ele não vai importar o que as pessoas vão dizer para ele. O que os filhos vão dizer para ele. Ele vai buscar ela, ele vai cuidar dela. Não tem explicação. Tem coisas que Deus vai pedir para você fazer que não tem explicação, você tem simplesmente que aceitar. Por isso que a Bíblia diz assim, que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, queridos. Tem coisas que Deus vai pedir para mim e para você. Veja bem, primeiro, Deus só vai pedir grandes coisas para as pessoas que estão dentro do propósito dele. Pessoas que estão dentro do propósito dele, Deus vai pedir coisas grandiosas. Deus vai realizar grandes coisas, inexplicáveis, sem explicação. É assim que funciona. E aí o justo viverá pela fé. Nós precisamos aprender a viver pela fé, independentemente do que meu pai vai falar, do que minha mãe vai falar, do que meus irmãos vão achar, do que os irmãos da igreja vão achar, do que o padre, do que o pastor, do que o bispo, do que o papa, seja quem for. O importante é a minha consciência com Deus. O importante é o que Deus colocou na minha vida. O importante é o que eu estou gerando na minha vida, que é sonho de Deus. É importante o que eu estou em busca de dar luz na minha vida, que é o sonho de Deus, que é o implante do reino dele na minha vida, dentro do meu lar. Isso é o que importa. E José abraçou essa causa, independentemente do que ia acontecer. Trouxe Maria, muito bem, trouxe Maria para dentro da casa dele, dentro do lar dele. Rejeitada pelos filhos. Para poder pensar. Rejeitada pelos filhos de José, tinha 6 filhos. A situação era difícil de conviver. Rejeitado ali pela vizinhança, pela igreja, ninguém compreendia. Então aconteceu que naqueles dias tinha um decreto, havia sido publicado um decreto pelo Império Romano, que cada pessoa responsável pela sua família tinha que se comparecer. Veja bem aqui, ó. Cada pessoa responsável pela sua família tinha que comparecer na sua cidade de origem. Não precisava levar a família inteira. Bastava o responsável, com a documentação necessária de toda a família, a comparecer na cidade de origem para poder, então, recensear-se, para poder comprovar
cada pessoa da família para poder deixar um levantamento ali para ser enviado ao Império Romano. Primeira coisa aqui, não era obrigatório ir a família inteira, somente o responsável pela família. Mas esse decreto, ele era obrigatório, sim, era obrigatório ir, cada um, diz o verso 3, que era obrigatório, todos iam alistar, cada um na sua própria cidade. Era um decreto obrigatório? Sim. Mas não era obrigatório todos comparecerem ao mesmo dia. Quando lemos esse texto, a ideia que nós temos é que todas as pessoas tinham que ir para a cidade, e isso não é verdade. Basta uma pessoa responsável pela família. Pronto. Tá certo? Bastava José ir. Tudo bem? Dá para poder entender aí? Outra coisa, não era obrigatório comparecer todos no mesmo dia. A ideia que nós temos com ler esse texto bíblico aqui é de uma política nos dias que nós vivemos hoje, onde todo mundo tem que comparecer em certo lugar para justificar o voto ou para poder votar. Daí dá aquele tumulto na cidade, enche a cidade, aquela coisa toda. Não era assim. Eu não sei qual era o prazo que tinha determinado, se era de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses, de 1 ano, que o responsável tinha que comparecer à sua cidade natal para poder recensear-se. Era obrigatório o decreto? Sim, mas não era obrigatório todos comparecerem no mesmo dia. Tudo bem? Então aqui nós já estamos desmistificando um monte de crença, um monte de coisa aqui, para que nós possamos entender sobre o nascimento de Jesus. Então vamos lá. Diz o versículo 4, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria. Olha, ele foi e levou Maria junto com ele. Mas não era obrigatório ele levar Maria com ele. Bastava ele pegar os documentos de Maria, porque José estava casado com Maria, ele tinha certidão de nascimento de todos os filhos, então ele era responsável pelos 6 filhos, pelo menos que a Bíblia diz, e pela esposa. Então o que ele deveria fazer? Pegar os documentos dos filhos e da esposa e ir então até a Belém, para a cidade ali, aproximadamente de 100, 150 quilômetros, mais ou menos. Então ele ia até a cidade, alistava-se então e voltava para casa. Mas por que José levou Maria com ele? Por quê? Olha bem para o texto. Por que José subiu para Belém e por que ele levou Maria com ele para poder se alistar com ele? Primeiro, Maria também, ela era da casa de Davi, ela era da linhagem de Davi, tá certo? Mas não precisava ela ir, ela era casada com José, José era responsável por ela, bastava José ir, levar os documentos dos filhos e o dela, fazia ali o recenseamento, montava no jumentinho de novo, voltava para Nazaré e continuaria a vida. Mas por que, olha que interessante, a pergunta que eu vou dizer para você, para que nós possamos desmistificar esse texto de Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 7, sobre o nascimento de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, o título da nossa mensagem é: dar à luz a Jesus é uma dor que poucos querem sentir. Engravidar-se do Espírito Santo e gerar Jesus é um privilégio, mas o preço é alto e Maria pagou esse preço. Viveu uma vida toda sendo taxada como prostituta, Jesus chamado como bastardo, como filho de uma relação ilícita, até mesmo no ministério dele. Jesus era taxado e judiado até mesmo pelos irmãos dele por parte de José. Onde está isso? Tem um livro excepcional, que para mim é o livro que mais chega perto dos escritos da Bíblia, que eu tenho aqui do meu lado, chamado O Desejado de Todas as Nações. E um outro livro chamado Vida de Jesus, de uma escritora americana cristã chamada Ellen White. Leia e estuda esses 2 livros e você vai entender tudo e muito mais do que eu estou explicando aqui para você.
Lá está todos os detalhes, os mínimos, até aqueles que a gente passa por cima lendo, assim, sabe? Sabe aqueles detalhezinhos? Exato, isso que faz toda a diferença. Mas diz a palavra de Deus que José agora aproveitou a oportunidade que estava havendo o censo, e ele então pegou Maria, deixou a carpintaria no comando dos filhos ali, responsáveis, e ele pegou Maria, e ele vai andar agora 150 quilômetros, mais ou menos, ali de Nazaré a Belém, na Judéia, para poder então recensear-se, para poder eles ali se apresentar com os documentos como eles eram nascidos na cidade de Belém. Só que quando é que eles foram para lá? José e Maria, eles foram para lá muito tempo antes de Maria dar à luz. Mas, professor Sidney, onde está escrito isso? Aqui no versículo 6 de Lucas, Lucas me dá uma informação impressionante, maravilhosa. Por que que José e Maria foi antes para Belém? Por que que eu tenho essa informação? Vamos desmistificar um pouquinho aqui. A ideia que nós temos, queridos, do nascimento de Jesus, é de Maria e José, duas pessoas que estão ali, sabe, verdadeiramente simplesinhos, ignorantes, e que estão viajando em cima de um jumentinho, e Maria com aquele barrigão, né? E vencendo os dias ali, e eles estão indo para Belém, porque eles são obrigados a ir para Belém, porque tem esse decreto, e aí Maria está, ai José, eu não estou aguentando mais, e eles chegam a Belém ali, Maria já sentindo as contrações, as dores de parto, e a cidade de Belém está lotada, está cheia de gente, né? E não tem lugar ali, os hotéis estão cheios, porque o povo foi ali, todo mundo para poder votar, como se fosse uma votação, todo mundo obrigatório a comparecer num dia só, todas as famílias. Essa é a ideia que nós temos do texto aqui, que nós temos hoje, a ideia de hoje. Por isso que fazer uma exegese do texto, estudar com os olhos e voltar a estudar a cultura da época, o que estava acontecendo na época, é muito interessante. É exatamente isso que eu estou fazendo com você, aprendendo juntos. É a ideia que nós temos dos filmezinhos, eles chegando na cidade de Belém, cidade cheia, os hotéis lotados, o povo na rua, todo mundo trombando no outro, aquela coisa, aquele vucu-vucu, aquela coisa toda, e Maria dizendo assim, José, eu não estou aguentando mais, e José bate numa porta, bate num hotel, bate num outro, e tal, e o povo, todo mundo diz, aqui está cheio, não tem mais lugar e tal, e José não sabe o que faz, até que quando não acha um lugar para ir mais, daí então tem alguém que bondosamente diz assim, ó, tem um lugar aqui no fundo aqui, um lugar sujo, mal cheiroso, cheio de animal, cheio de fezes de animal, então agora eles não têm para onde ir. José e Maria entram ali às pressas, no fundo ali naquele estábulo, e Maria dá a luz ali a Jesus, o Filho de Deus, porque não tinha lugar nos hotéis. É a ideia sim ou não? Essa é a ideia que nós temos, que os filmezinhos e os pregadores pregam. Mas essa não é a história real. Essa não é a história verdadeira. Sabe por quê que não é? Porque a Bíblia diz que não é. José e Maria eram um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Eles eram guiados pelo Espírito Santo. Eles eram guiados por anjos. E eles conheciam a palavra de Deus. Eles estudavam a palavra de Deus, conheciam a palavra de Deus milimetricamente. Eles sabiam tudo sobre o Messias, sobre onde o Messias ia nascer. Eles sabiam tudo, porque estava na Bíblia. Olha que interessante. Eles conheciam, e todo mundo na época conhecia, Miqueias capítulo 2, capítulo 5, versículo 2, que Jesus nasceria na cidade de Belém. Então veja que coisa interessante, José pegou Maria grávida, trouxe para dentro da casa, a casa de José e Maria, com os filhos que ele tinha, 6 filhos, virou ali um inferninho, um desconforto. Os amigos de José, os amigos de Maria, todo mundo passou a rejeitar José e Maria. José não aguentava. Eu quero que vocês olhem aqui para mim aqui, ó. José
e Maria se tornaram as primeiras páginas dos noticiários da época da cidade de Nazaré. Homem aceita menina de 14 a 16 anos, grávida, de 3 a 4 meses, dizendo que está grávida do Espírito Santo. E José e Maria na primeira página do jornal. Você está entendendo? As mulheres fugiam de Maria como as pessoas fugiam dos leprosos da época. Ninguém o aceitava, ninguém acreditava na história. A situação para eles ficaram tão difícil em Nazaré. José não aguentava mais ver as pessoas olhar para ele de olho torto, de ele saber que as pessoas estavam fofocando dele ser até insinuado dentro de casa como um pai bobo, como um pai besta, que tinha aceitado aí uma menininha, dizendo, viajou, fez uma viagem de 3 meses, 4 meses, voltou grávida, dizendo que está grávida do Espírito Santo. Ninguém acredita neles. E José não tem explicação para dar para ninguém. Maria não tem explicação para ninguém. A Bíblia diz assim que todas essas coisas Maria guardava no coração. Tem coisa que não tem explicação. Tem coisa que não tem explicação. E quando não temos explicação, nós temos que entregar nas mãos de Deus. Deixa que Deus um dia trará a luz. Apenas continue avançando, queridos. Continue avançando na direção do céu. Continua avançando na direção de Deus, continua gerando Jesus, continua na busca de dar a luz a Cristo Jesus dentro do seu lar, continua na direção de cumprir o propósito de Deus e de estabelecer o reino de Deus, independentemente do que as pessoas entendam, do que as pessoas compreendam, do que as pessoas falam. Não importa, continue desenvolvendo o reino de Deus na sua vida, no seu lar e na sua família. Incompreendidos. E quando nós aceitamos o projeto de Deus na nossa vida, somos incompreendidos pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, incompreendidos por todos. Somente o céu compreende e isso basta para nós. Amém? Glória a Deus por isso. Então veja bem, aqui José, tentando poupar um pouco Maria das injúrias que ela estava passando em Nazaré, e ele também das afrontas que estava sentindo dentro do lar dele, mesmo na igreja, mesmo na sociedade, conhecedor da profecia de Miqueias 5, verso 2, que Jesus nasceria na cidade de Belém. Belém significa cidade do pão. E Jesus é o pão da vida. Então diz o profeta que o Messias, o pão da vida, Jesus, o pão da vida, de João 6, 48 e verso 51, Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Esse pão da vida tinha que nascer na cidade do pão. O profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz que o Messias, o escolhido de Deus, nasceria na cidade de Belém. E José e Maria sabiam disso. Então a coisa estava feia para eles lá em Nazaré. Maria sendo injuriada. Ninguém o aceitava. Todo mundo corria e fugia dela como fugiam dos leprosos da época. José sendo afrontado como um homem nos dias de hoje. O nome que dariam para José na sociedade era de alguém, as pessoas falam assim, né? Alguns berram, outros chamam exatamente, literalmente, como um corno, como um boi, como um chifrudo. É exatamente isso. Era exatamente as afrontas que José estava passando ali na cidade de Nazaré. Então José, inspirado pelo Espírito Santo, orientado por anjos, e juntamente com Maria, cheio do Espírito Santo, eles decidem, aproveita agora a situação que tem que se comparecer lá em Belém, para recensear-se. Então eles aproveitam essa situação, eles conversam entre os dois, e eles dizem, vamos para Belém.
porque o menino tem que nascer em Belém, a profecia vai se cumprir em Belém, então vamos para lá. E eles foram muito antes para Belém, talvez 2 a 3 meses antes de Jesus nascer. Diz o verso 6, que estando eles ali em Belém, durante quanto tempo? Não sabemos, chegaram muito antes na cidade de Belém, de Jesus nascer, muito antes de Jesus nascer, eles chegaram, porque eles sabiam que onde Jesus teria que nascer? Na cidade de Belém. E o que eles tinham na cidade de Belém? Olha o que eles pensaram, é lógico, todos os familiares das raízes por parte de Maria e José moravam em Belém. Então o que eles deduziram? Aqui está ruim para nós. Vamos então para Belém. O menino vai nascer em Belém. Vamos lá na cidade de Belém. Nossos familiares estão ali. Então lá nós podemos ter mais uns dias a mais de refrigério. Nós podemos viver mais tranquilo lá. Você poderá ser mais respeitado lá. Eu poderei também me livrar um pouco mais também de tantas afrontas. Então, conscientemente, esse homem de Deus e essa mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, engravidados pelo Espírito Santo, gerando Jesus, estabelecendo o reino de Deus, Cristo Jesus, dentro da vida deles, do lar deles, eles vão meses antes para a cidade de Belém, para lá se cumprir a profecia de Miqueias 5, verso 2, Mateus capítulo 2, versículo 6, onde o Messias teria que dar a luz. Onde que o Messias viria à luz, onde Maria teria que dar à luz. Então eles chegaram muito antes na cidade de Belém. Mas, professor Sidney, aqui diz a Bíblia que eles não tinham lugar ali para poder o menino nascer, porque as hospedarias estavam lotadas, veja bem, não havia lugar na hospedaria. No verso 7, diz aqui, ó, e aí Maria deu à luz a Jesus, o primogênito, enfaixou, deitou ali num coxo, num lugar, manjedoura, né? Significa lugar de manjar, né? Lugar de dar comida para os animais. Então era um coxo, um lugar de dar comida para os animais. Ali colocou Jesus, enfaixou ele, colocou ele ali no coxo, lugar de dar comida para os animais, né? E ali por quê? Porque não achava lugar na hospedaria. Vamos entender o que é hospedaria. Eu assisti uma palestra do arqueólogo Dr. Rodrigo Silva e eu recomendo você, para que você possa depois fechar aqui e assistir a palestra dele sobre o verdadeiro nascimento de Jesus. Sobre a verdade, vamos dizer assim, sobre a verdadeira verdade sobre o nascimento de Jesus. Deu para entender a redundância? E aí ele fala com detalhes sobre o que eu estou dizendo aqui. Primeiramente, Belém não tinha mais do que 2.000 habitantes. Não estava lotada porque não era obrigatório todo mundo ir para lá de uma vez só. Bastava um representante da família. E tinha um prazo determinado, uma só pessoa viajar para lá. Então Jesus foi com Maria. Então José foi com Maria muito antes dela completar 9 meses. Porque Nazaré estava ruim para eles. Foram para Belém para facilitar um pouco a vida deles até Jesus nascer. Porque a profecia diz que Jesus nasceria em Belém, na cidade do pão. O pão da vida nasceria na cidade do pão. Só que o que aconteceu? Quando eles chegaram lá em Belém, para a surpresa deles, a notícia ruim, você sabe que ela anda... Notícia não, né? Porque notícia nós entendemos hoje como essas coisas aí. Mas notícias são coisas boas. Mas veja bem, a fofoca, a coisa ruim, a falácia, a infâmia, né? Essas coisas correm muito mais rápido do que a verdade. E quando José e Maria chegaram em Belém, a notícia de José e Maria, a notícia de que Maria estava grávida do Espírito Santo, que Maria tinha viajado, ficado 3 meses fora, e tinha voltado e dito que estava grávida do Espírito Santo.
e de que José tinha aceitado ela, tinha acreditado nessa conversa e tinha aceitado ela como esposa. Já tinha chegado lá em Belém, na casa dos familiares de José e de Maria. E aí, queridos, o que dói aqui no texto bíblico, sabe o que é? É que Maria e José, eles não foram rejeitados por as pessoas que não conheciam eles. Eles foram rejeitados pelos parentes, eles foram rejeitados pelas famílias dele. José foi rejeitado pelos familiares dele e Maria foi rejeitada pelos familiares dela. Jesus veio para os dele e os seus não os receberam. Isso aqui é que dói. Quando você é rejeitado por alguém que você não conhece, é uma coisa. Mas quando você é rejeitado por um parente seu, por uma mãe, por um pai, pelos irmãos, por um tio, por uma tia, por os parentes próximos ali, aí dói, aí machuca. Quando nós somos rejeitados por alguém que você não conhece, você é maltratado, rejeitado por alguém que você não conhece, vem para casa tranquilo, não vai ver a pessoa mais. Quando você é tratado com indiferença por um irmão da igreja, você já sente um pouco meio chateado. Mas quando você é tratado com indiferença, com rejeição pela mãe, pelo pai, pelo irmão, pela irmã, pelo tio, pela tia, pela sua própria família, aí dói, aí machuca. José e Maria foram rejeitados, foram tratados com indiferença, não pelos estranhos, não pelos de fora, mas pelos seus próprios familiares. Como, professor? Ele explica. Primeiro, na época não existia hotel em Belém. Essa palavra hospedaria aqui, ela significa quarto de hóspedes. Onde foi, professor Sidney, que originou o quarto de hóspedes na Bíblia? É muito simples, está lá no livro de segundo livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Quando Eliseu estava passando ali pela cidade de Sunem, uma mulher que morava ali, uma moradora de Sunem, ela então simpatizou com o profeta Eliseu, e ela viu que era um homem de Deus, ela trouxe ele para dentro da casa, conversou com o esposo, ficou feliz, ela ficou maravilhada por ser um homem de Deus, viu que um homem de respeito, um homem maravilhoso, boca de Deus, e ela conversou com o esposo, e eles construíram um quarto de hóspedes para poder hospedar pessoas, viajantes, para poder hospedar o profeta Eliseu. Então ali colocaram lá uma cama para ele, e ali então o que acontece? Os judeus entendem que quando nós recebemos pessoas na nossa casa, corremos o risco de estar recebendo anjos de Deus, assim como Abraão recebeu anjos, assim como Ló recebeu anjos, sem saber que eram anjos, ali no capítulo 12 de Hebreus, está dito isso. Então, os judeus, eles são muito receptíveis com estrangeiros, com peregrinos, com pessoas que estão passando por ali. Então, eles são receptivos porque eles acreditam que estão fazendo o bem, são muito generosos e que pode ser que eles também recebam anjos, como Abraão, como Ló receberam. E copiando então o quarto dos profetas, porque aquela mulher, ao receber Eliseu na casa, ela recebeu um grande milagre. Ela não podia ter filho, ela era estéril, ela teve filho, ela recebeu uma grande bênção, porque filho na Bíblia, a palavra em hebraico, ben, significa alegria da casa. E aquela mulher recebeu, por ela ter feito ali o quarto do profeta, recebendo o profeta, ela recebeu bênção na casa, recebeu o filho, a alegria da casa, depois o filho faleceu, depois o profeta ressuscitou pelo poder de Deus. Então uma casa que gerou filho, que gerou ressurreição, se tornou uma casa de bênção, porque construiu o quarto do profeta. E o judeu entende isso. O judeu, tudo que na Bíblia gera bênção, que gera alegria, que gera felicidade, que traz bênção para o lar deles, eles copiam.
Então, na época de José e de Maria, todo bom judeu ortodoxo, prático, eles tinham na sua casa um quarto separado para poder receber pessoas, para poder receber bênçãos. E aí era dado o nome de quarto dos profetas. E eu tive o privilégio de fazer programação em um lugar, por esse Brasil afora, onde tinha uma família, nessa igreja onde eu fui fazer programação, que eles tinham, no fundo da casa deles, um quarto muito bem feito. Foi feito exclusivamente para esse fim, chamado quarto do profeta. Todos os pastores, todos os pregadores, todos os mensageiros de Deus que iam fazer programação naquela igreja, eles eram convidados de honra para eles ficarem ali no quarto do profeta. E eu tive esse privilégio. Até ar-condicionado tinha. Tinha tudo que precisava, livros para poder estudar, tinha tudo mobiliado, feito milimetricamente para poder receber. Copiando exatamente isso que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 8 em diante. Eu tive o privilégio de ser hospedado num quarto de profeta. Então aqui quando fala que eles, José e Maria, não acharam lugar na hospedaria, eles não acharam lugar na casa dos seus parentes, no quarto de profeta. Olha aqui, olha comigo, presta atenção. Imagina José batendo na casa de um irmão dele, onde tinha várias moças. E José disse assim, olha, eu estou aqui mais a minha esposa, ela está grávida já no 6º mês, e eu gostaria de ficar aqui uns dias, uns tempos, até eu arrumar um trabalho e tomar conta da minha vida, ficar uns dias por aqui. E agora o próprio irmão olhar bem para ele e dizer assim, olha José, infelizmente não vai dar porque o quarto do profeta, já está lá, está ocupado, tem alguém lá e tal. E sabe aquela indiferença? Quando você não quer, você percebe que a pessoa não quer receber você? Exatamente isso foi o que fizeram com José e Maria. Porque na casa que tinha moça, como é que ia receber uma jovenzinha de 15, 16 anos, grávida de 6, 7 meses, dizendo que estava grávida do Espírito Santo? As pessoas fugiam de Maria mais do que as pessoas fugiam da lepra na época. Rejeitada. Porque não acreditava na história de José e de Maria. José e Maria foram rejeitados não por pessoas da igreja, não por pessoas estranhas. Eles foram rejeitados pelos próprios familiares que não aceitaram eles no quarto de hóspede, no quarto dos profetas. Depois de serem jogados de um lado para outro, alguém, então, da família, ofereceu com toda a indiferença, mas ainda com senso de generosidade. Olha, José, o quarto de hóspede está ocupado, mas aqui tem o lugar, a estrebaria, onde eles colocavam ali animais, que não estava na época de colocar animal, então tá essa parte aqui, tudo certinho, se a gente limpar aqui certinho e tal, dá para poder vocês ficarem aqui durante um tempo. Então José e Maria, olha só o que esses dois passaram, a humilhação que eles chegaram, tudo porque estavam engravidados do Espírito Santo e gerando Jesus. Olha o que eles estavam passando para dar à luz a Jesus. O que você acha que dói mais? A dor do parto ou a dor da rejeição? A dor da indiferença, a dor de ser tratado, rejeitado. Já imaginou você perceber que você está sobrando naquele lugar? Eu já passei por isso. E eu tenho certeza que você também.
onde você é tratado como um nada, como indiferença. As pessoas nem bom dia não davam para eles. É como se eles estivessem leprosos. Um homem de 40 anos, talvez, ali, acreditando na conversa de uma menininha de 15, 16 anos, dizendo que está grávida do Espírito Santo. Mas só José e Maria sabiam exatamente o que eles estavam carregando, o que eles estavam gerando e o que eles iam dar à luz ali, que a profecia diz que era em Belém. Então eles tinham que ficar ali, não importa a humilhação, o que tinha que fazer, eles tinham que ficar ali. Eles não tinham dinheiro para poder alugar uma casa. Eles tinham que passar pela humilhação, eles não tinham dinheiro. Então eles sujeitaram a humilhação da família, porque não tinha quarto de hóspede para eles, na própria família. E aí então eles sujeitaram, limparam uma estrebaria, e ali eles ficaram talvez 2 a 3 meses. E aí entra o versículo 6 do capítulo 2. Estando eles ali aonde? Em Belém, na cidade da família deles, onde eles nasceram, onde foram criados, onde a maioria do povo ali era família deles, eram descendentes de Davi. Ali aonde? Na cidade de Belém, aonde? Na estrebaria. Não era em quarto de hóspede, não era no quarto do profeta, era na estrebaria, um lugar onde que foi feito com a intenção de colocar animais. Eles limparam ali certinho, colocaram um colchãozinho, alguma coisa, e ali eles passaram talvez 2 a 3 meses. E foi exatamente ali aonde Maria deu a luz a Jesus Cristo, porque não tinha lugar o quarto de hóspede. Foi exatamente aqui, sob infâmia, sob rejeição, sob indiferença, que Jesus nasceu. Esse é um projeto grandioso. Somente Maria e José sabiam o tamanho do projeto que eles estavam vivendo, mas os outros ninguém compreendiam. É tão provável isso que quando os anjos se manifestaram no nascimento de Jesus, que veio à tona, que os pastores chegou ali e falou, esse é o Messias, todo mundo ficou absurdo, de boca aberta, porque veio, claro, veio na mente deles. Eles agora ficaram envergonhados. Todo o tempo de rejeição que eles tiveram, então veio à luz. Mas até aqui, então, foi exatamente, queridos, nessa condição, nesse lugar, que Maria e José, eles deram à luz ao Filho de Deus em uma estrebaria, porque a própria família o trataram com indiferença e rejeitaram. Saíram de Nazaré para poder procurar um refrigério por uns dias na alma. E ao chegar em Belém, eles foram tratados com indiferença. Não tinha lugar para eles dentro da casa deles. Foram tratados com indiferença e rejeitados pela própria família. E eles então se sujeitaram a viver durante algum tempo, diz o verso 6 do capítulo 2, em uma estrebaria. E Maria preparou tudo certinho, ali o coxinho que dava comida para os animais, preparou como um bercinho, tudo planejado, porque tinha certeza, a profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 2, eu quero ler com vocês. José e Maria estavam ali porque tinha certeza. Era na cidade do pão que o pão vivo que desceu do céu teria que nascer. Então eles não foram lá por acaso, não foram ali. José não era louco, não era maluco de ter colocado ali uma jovenzinha nos dias de dar à luz, em cima de um jumento, e andar 150 quilômetros, e ela gritando, José, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Para com isso. Isso é coisinha de filme. Vamos para a Bíblia, vamos estudar a Bíblia. José era um homem de Deus. O anjo tinha falado com ele. Pega ela como esposa, ela está grávida do Espírito Santo. José estudava a Bíblia, ele conhecia Miqueias 5, verso 2, que o Messias que eles estavam grávidos nasceria na cidade do pão, o pão da vida. Aqui, está aqui, Miqueias capítulo 5, verso 2.
nasceria na cidade de Belém Efratas. Mateus capítulo 2, versículo 6. Estava escrito que nasceria lá. Então, há tempo, José com Maria foi para lá, aproveitaram a situação e foram para lá. E chegaram lá, foram rejeitados pela família. E se você não sabe o que é rejeição, na sua vida eu sei o que é rejeição. E eu quero contar a história para você aqui da minha vida, bem rapidinho. Eu passei por isso no ano ali, 2010, 2011, eu fui engravidado pelo Espírito Santo com um grande sonho de Deus na minha vida, de dar sequência a esse ministério pelo qual eu fui chamado e por isso eu estou aqui. E fui engravidado pelo Espírito Santo de produzir um livro, de escrever um livro. E um dia eu estava conversando com alguns amigos de trabalho e eu disse assim para eles: olha, eu estou pensando em escrever um livro. E todos ficaram quietos e teve um que deu uma bela de uma risada. Sabe aquela risada de escárnio, de indiferença? E ele disse assim: olha, escrever um livro até que não é tão difícil. Agora, difícil é achar quem vai ler o seu livro. E deu aquela baita daquela risada, né? Mas eu estava engravidado pelo Espírito Santo, com aquele desejo no meu coração de escrever um livro. E eu comecei então, nas madrugadas, orando, buscando, e sabe, foi gerando, e Deus foi gerando isso dentro de mim, e eu fiquei 1 ano e pouco, assim, sabe, juntando material, estudando, e eu passei ali mais de 1 ano estudando, escrevendo esse livro. Gerando esse livro, gerando esse grande sonho que o Espírito Santo tinha engravidado dentro de mim, dentro da minha mente, dentro do meu coração. Tempos depois, eu fui embora para a capital para poder, então, dar à luz a esse livro, a esse grande sonho de Deus que estava engravidado. Eu escrevi ele, tirei da mente, coloquei no papel, coloquei num pendrive, fui para a capital. E lá eu bati em 7, cheguei lá com aquele sonho, achando que ia ser bem recebido e tal, aquela coisa toda, e eu bati em 7 editoras. 7 editoras. Engravidado de um livro, ali para dar à luz àquele grande sonho que Deus tinha colocado na minha vida. 7 editoras, todas me trataram, quando eu mostrava o projeto para eles, eles olhavam para mim, de cima a embaixo, e davam desculpas e mais desculpas. Outros me trataram com indiferenças, outros não me receberam. Depois de bater em 7 editoras, eu voltei para casa em um dia à tarde, chateado, desanimado, chorando. Você sabe o que é ser tratado com indiferença? As pessoas não acreditar em você, as pessoas não acreditar nos seus projetos, a pessoa não acreditar no teu sonho, no sonho que você foi engravidado, que você trabalhou durante tempo, viveu aquilo. Você sabe, eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser rejeitado, ser tratado com indiferença e muitas vezes nem ser recebido. Eu sei o que é isso. Tudo porque um dia eu estava sonhando um grande sonho de Deus, de escrever um livro, de publicar um livro, de dar luz a um livro. E aí, eu orei a Deus e chorei diante do Senhor. Porque quando você está diante de uma situação onde ninguém te compreende, onde você é rejeitado, onde você está engravidado, pelo sonho de Deus, pelo propósito de Deus. E você sabe que é de Deus, mas as pessoas não te compreendem. Onde o mundo não te compreende, mas se você está dentro do projeto e do propósito de Deus, eu vou te dar uma dica para você, que é o que José e Maria fez. E é o que José e Maria fazia.
E é o que eu fiz, e é o que eu continuo fazendo. E é o conselho que eu dou para que você continue fazendo. Se você está engravidado do Espírito Santo, um grande projeto de Deus na sua vida. Então eu entrava dentro do meu quarto e ali eu me debulhava de joelhos sobre a palavra de Deus em cima da Bíblia e derramava minhas lágrimas perante o Senhor. E eu contava para Deus, eu orava a Deus. Senhor, é um projeto do Senhor. O Senhor viu o que aconteceu hoje. Hoje eu não fui recebido. Hoje fizeram pouco caso de mim. Hoje deram desculpa. E eu, Senhor, Senhor, Senhor. E eu derramei as minhas lágrimas perante o Senhor. E eu derramava as minhas lágrimas perante o Senhor. E durante aquela noite, Deus falou comigo. E no outro dia, pela manhã, Deus me deu uma iluminação maravilhosa. E eu descobri uma editora que eu ainda não tinha ido nela. E pela graça de Deus, eu orei pela manhã e parti para essa editora. A 8ª editora. 7 editoras eu já tinha sido rejeitado, abandonado. Ninguém tinha dado credibilidade a mim, ao meu trabalho, ao meu sonho. E na 8ª editora, depois de muitas lágrimas, eu cheguei bem cedinho. Eles estavam abrindo. Eu fui o primeiro a ser recebido. Eu nunca esqueço da recepção que eu tive naquela editora. Como eu fui tão bem atendido. Me trataram como gente. Eu me senti gente ali. Como é gostoso você ser tratado como gente, não é verdade? E ali eu mostrei o meu trabalho para uma equipe daquela editora. O meu projeto, o meu sonho estava ali num pendrive e eu mostrei para aquela equipe e eles educadamente, eles analisaram o meu trabalho e eles disseram assim: Sidney, pode ir para casa tranquilo, porque nós vamos publicar o seu livro. Nós vamos dar a luz ao seu material. Nós vamos publicar o seu livro. Naquele momento eu chorei de alegria, chorei de felicidade, chorei de alegria. Fui para casa. Estava sempre em contato com eles, ajeitando alguma coisa, ajeitando isso, ajeitando aquilo, até que chegou o grande dia. 15 dias depois, eles ligaram para mim. Seu livro está pronto. O protótipo dele já está pronto, venha aqui. E eu desmanchei-me em lágrimas e fui até essa editora. E quando eu peguei aquele meu livro na mão, eu dava graças a Deus, dava glória a Deus. Você não tem noção, é como uma mãe que depois de dores de parto, ela consegue olhar para o filho e ler as páginas, aquilo que você gerou, que você produziu. E agora eu não sabia se eu ria, se eu chorava, e eu dava glória a Deus e passava página por página. Que alegria, que felicidade. Quando eu dei luz ao meu primeiro livro, meu primeiro grande sonho que o Espírito Santo colocou no meu coração. E assim foi a história de Maria e de José. Depois de muita rejeição, então Jesus veio à luz. José e Maria em uma estrebaria, rejeitado por todos, pelos próprios familiares, não foi pelos estranhos não, rejeitado pela família. E eu aconselho você mais uma vez, assista a palestra do Dr. Rodrigo Silva sobre o verdadeiro nascimento de Jesus. E aí você vai aprender mais ainda, além do que eu estou explicando aqui. Queridos, quando José pegou Jesus na mão, quando ele viu Jesus, ele teve o privilégio de pegar Jesus, o Criador. Deu um probleminha aqui, mas já voltei. Quando José teve o privilégio de pegar Jesus na mão, dar glória a Deus, Maria, só eles dois compreendiam a alegria de dar a luz àquele menino. E Maria, José cortou o umbigo dele, do Criador dos céus e da terra, agora em carne e osso. O maior projeto de Deus para a minha e a sua salvação. E Maria o enfaixou.
e colocou ali naquela manjedoura. Queridos, até ali ninguém tinha entendido nada. Mas o importante é que José e Maria o haviam entendido o grande projeto. Apesar de rejeições e indiferenças, eles prosseguiram com o projeto de dar à luz a Cristo Jesus. Por isso eu quero dizer uma coisa para você, dar à luz a Jesus é uma dor que poucos querem passar por ela. Dar à luz a Jesus dentro da nossa vida, dentro do nosso lar, é uma dor que poucos querem. Mas esse é o princípio de Deus. Esse é o princípio de Deus. Se você quer realmente se engravidar do Espírito Santo, gerar Jesus e dar luz a Jesus dentro do seu lar, esteja disposto para poder ser rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos. Jesus falou isso no capítulo 10 do livro de Marcos. Esteja disposto a ser rejeitado pelo mundo todo, mas continue avançando. Aquele que me negar, eu o negarei diante do meu Pai, disse Jesus. Continue avançando mesmo que ninguém entenda nada sobre o projeto de Deus na sua vida. Aceita Jesus, gere Jesus na sua vida, dê a luz a Jesus na sua vida. Implanta o reino de Deus dentro do seu lar, na sua vida e dentro da sua família. Só que eu vou continuar sobre a vida de Jesus no próximo estudo. Porque agora ninguém ficou feliz com o nascimento de Jesus. Nenhum ser humano estava presente no nascimento de Jesus. Apenas José e Maria. Só José e Maria se alegraram com o nascimento de Jesus. Nenhum ser humano, ninguém estava ali. Eles estavam na estrebaria. Enquanto o povo dormia, José fazia o parto ali da esposa. Ninguém. Mas o céu, os anjos cantaram. O céu, os mundos não caíram e os anjos cantaram, glorificaram e celebraram o nascimento de Jesus. Celebraram quando Maria deu à luz a Jesus. O mundo não vai celebrar quando você dar à luz a um grande projeto de Deus, incluindo Jesus na sua vida, trazendo Jesus para dentro do seu lar. Mas os anjos, o céu vai celebrar. Continue avançando, implantando o reino de Deus e trazendo Cristo Jesus para dentro do seu lar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda. E eu vou dar continuidade a esse estudo na próxima live. Mais uma vez, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.